A luz segue sempre. Do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Lucas, capítulo 24, versículo 11. Emmanuel comenta essa passagem dizendo: a perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam, sempre que a natureza divina e invisível ao olhar comum dos homens manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotadas que se foram em romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muito raros os Pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias de além-túmulo peregrinaram na terra, quanto hoje. As escolas religiosas deturpadas, porém, somente em raras ocasiões aceitaram o valioso concurso que se lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos, queimados na praça pública, e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhes pareceram consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Na lição de hoje aprendemos com Emmanuel que a luz segue sempre, apesar das perseguições, apesar de muitos intitularem os espíritas ou espiritistas como loucos, que acreditam em desvarios, que estão em desvario. A passagem do Evangelho de Lucas nos demonstra que muitos pensavam que as palavras do Mestre lhes pareciam como desvario, como loucura, e por isso não acreditaram. E Emmanuel, ao comentar essa passagem, diz que essa mesma perplexidade prossegue nos dias atuais. Sempre que a natureza de Deus, ao olhar comum dos homens, se manifesta nas suas mensagens gloriosas. Emmanuel diz que as mulheres que seguiam para o túmulo do Mestre encontraram sucessores até hoje. Muitos seguem também ao encontro do túmulo do Cristo, porém, são raros os Pedros que levantam para averiguar a verdade. Até hoje, muitos prosseguem transmitindo notícias do além-túmulo, vindo através dos médiuns relatar a vida na espiritualidade. Porém, as escolas religiosas ignoram essas verdades, não aceitam esse auxílio valioso que é oferecido diariamente. Os instrumentos de revelação espiritual no passado foram chamados de bruxos, foram queimados em praça pública e até hoje são categorizados como dementes, visionários ou feiticeiros. Quem julga assim aqueles que se comunicam com a espiritualidade ou acreditam na imortalidade da alma são indivíduos agarrados aos interesses inferiores de alguns momentos. As palavras da verdade imortalista parecem loucura para eles, porque eles estão entregues ao efêmero, ao passageiro, não acreditam na expansão da vida, no infinito e na eternidade. Mas apesar disso tudo, apesar das perseguições, apesar
daqueles que não creem, a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando os seus missionários, os seus seguidores, ainda incompreendidos. Estejamos, portanto, certos de que a verdade um dia reinará sobre a terra. Aqueles que não acreditam serão convencidos, pois chegará o momento em que essas verdades não mais poderão ser negadas, escondidas, ignoradas. A humanidade avança, tanto moral quanto intelectualmente, além de desenvolver instrumentos tecnológicos que serão capazes de aferir essa realidade espiritual. E aí, muitos se convencerão, porque terão aliado a ciência ao espírito, ignorando que essa aliança já existe hoje, mas não ao seu modo. Querem as comprovações imediatas, querem os fenômenos a realizarem à frente deles, esquecendo-se de que a espiritualidade não tem qualquer interesse em convencê-los, mas sim em trazer à humanidade as informações necessárias para a sua redenção. Que aqueles que têm ouvidos ouçam, e aqueles que ignoram aguardem, porque chegará o momento que terão que prestar contas daquilo que fizeram, bem como do convencimento final diante da realidade. Graças damos a Ti, Senhor, hoje e sempre, e pedimos que a Tua luz da ressurreição prossiga a iluminar a terra. Que assim seja.